As medidas de isolamento social alteraram a rotina do brasileiro, inclusive no que diz respeito ao uso do carro. Neste período em que o veículo passa a maior parte do tempo parado, muitas dúvidas surgem em relação à melhor maneira de cuidar do conjunto mecânico, evitando falhas e problemas na hora de voltar a utilizar o carro. Por esse motivo, o Mecânico Online separou uma série de dicas de como agir neste momento, preservando os veículos durante o isolamento e garantindo uma melhor vida útil de todos os componentes. Vamos então acompanhar as dicas que foram produzidas pelo Henrique Pereira. Isso aí, Tarcísio, nesse período de quarentena, estou aqui na garagem da minha casa, aqui atrás dos meus carros, os carros dos meus filhos, esposa, o meu carro, estão parados e cobertos. Antes de cobrir, lavamos os carros internamente, externamente. Internamente para tirar qualquer resto de comida, limpamos porta-luva, porta-treco, embaixo dos bancos, deixamos ele totalmente limpo. E por fora tiramos a poeira. Com isso a capa não vai riscar o carro em função do contato capa e carro. Então nós cobrimos e eles ficam parados aqui durante a semana. Eventualmente, se precisamos ir a um supermercado, a uma farmácia ou algum lugar que efetivamente tenha necessidade do uso do carro, a gente tira a capa, vai com o carro, volta, cobre de novo e cada vez com um deles. Dessa forma eu consigo fazer com que os 3 carros aqui se movimentem, que é o mais importante nessa época. Se possível, fazer com que esse carro se movimente, que todos os líquidos, temperatura, motor cheguem ao nível de trabalho. Com isso você evita ter qualquer problema maior durante esse período. Se for inevitável, o carro vai ficar parado, você não tem como fazer movimentar esse veículo. Então o primeiro item de importância é a bateria do carro. A bateria ela se descarrega porque existem componentes eletrônicos como alarme e outros que acabam consumindo a carga dessa bateria enquanto ligado. Então uma solução seria você desligar o polo negativo da bateria, soltando com uma chave, deixando ele aberto aqui protegido. Com isso eu tiraria a energia do carro e eu evitaria perder a bateria nesse período. Alguns carros são mais complicados esse desligamento, principalmente carros mais modernos, carros que já têm componentes híbridos. Fica uma dificuldade muito grande de você estar desconectando a bateria. Então a solução nesse caso de um carro mais complexo seria ligar realmente esse carro pelo menos uma vez por semana. Sempre lembrando que em ambiente aberto, não pode se ligar um carro desses dentro de uma garagem fechada, porque os gases de escapamento são extremamente tóxicos. Lembrar também que se você for desligar a bateria do carro, alguns códigos vão ser necessários quando religar, principalmente o do rádio. Então tenha certeza que você tem esses códigos antes de efetuar esse procedimento. Com relação aos óleos e aos líquidos em gerais, é importante saber, se o óleo tiver dentro da sua validade, tanto de quilometragem quanto de tempo, deixe como está, apenas ligando o carro, ele vai fazer o trabalho dele de lubrificar todas as peças e não vamos ter nenhum problema mais sério com relação a isso. Sempre lembrando que o óleo tem um prazo de validade, mesmo que não vença pela quilometragem, ele pode vencer pelo tempo, que geralmente é em torno de 1 ano dentro do carro parado. Não vai acontecer durante a quarentena. Com relação aos líquidos em gerais, o de partida a frio é interessante deixar vazio, ou se for colocar gasolina aditivada, porque o tempo de envelhecimento dela é mais longo. Freio não é necessário ser mexido em termos de lubrificação, e a água do radiador, se não houver nenhum vazamento, também vai ser um líquido tranquilo de se trabalhar. Então, em geral, se você partir o carro uma vez por semana, você não vai ter nenhum problema nessa área, desde que os líquidos estejam dentro do seu prazo, principalmente o óleo do motor. Com relação ao combustível, é interessante deixar no tanque o nível bem baixo. Não é legal você encher o tanque até em cima, porque a gasolina que vai ficar no tanque, se for gasolina, ela vai envelhecer. A gasolina, ela oxida, se torna preta, e essa gasolina envelhecida vai passar pelo sistema de injeção. Então isso não é muito interessante. É melhor deixar o nível do tanque baixo, mais baixo possível, menos de 1/4. E quando abastecer, colocar com gasolina aditivada, que tem um poder de envelhecimento menor, ou seja, ela vai durar mais tempo no tanque. Assim que acabar a quarentena e você voltar à vida normal, você pode encher esse tanque até com gasolina aditivada e rodar, porque aquele pouco de gasolina que vai estar no fundo do tanque, ele vai se misturar a essa gasolina boa e vai ser diluída e com o tempo sumir do teu sistema. Se for álcool, vale a mesma dica, deixa o carro com álcool baixo, mas o álcool ele não envelhece tanto quanto a gasolina, também envelhece, mas não tanto. Mantenha o nível lá embaixo, menos de 1/4. Parta o carro,
faça com que ele funcione uns 15 minutos durante a semana, dê uma volta com esse carro pelo seu bairro para você poder consumir um pouco do combustível que está no tanque. Então com isso você vai evitar o envelhecimento do combustível e vai evitar depois ter um trabalho maior para fazer a limpeza do sistema de injeção. No caso dos freios, é interessante deixar eles soltos, porque se você puxar demasiadamente o freio por um longo período, você pode estar ovalizando também as panelas de freio ou mesmo danificando os discos. Num carro automático, você deve deixar a alavanca no P e deixar o freio solto. Lembrando sempre que é interessante parar o carro em locais planos. Primeiro, para ter menos esforço no freio. Segundo, que todos os líquidos do carro, todos os lubrificantes vão estar nivelados. Mesmo dentro do motor, o óleo vai permanecer numa posição de conforto e não numa posição torta. Então é interessante manter plano, freio solto. Se o carro for mecânico, então é bom a utilização de um calço que você pode colocar nas rodas e deixando o freio totalmente solto, como é o caso desse carro aqui do lado. O pneu é um dos componentes que mais sofre quando o carro fica parado por longos períodos. Por quê? O peso do carro, ele se acomoda em cima da roda e do pneu, trazendo todo o peso para essa região, mesmo que dividido por 4, é um esforço bastante grande. Então, se você deixar o carro nessa posição por um período muito longo, você pode ovalizar o pneu. E como é que a gente resolve isso? Uma vez por semana, a cada 15 dias, sim, é necessário movimentar o carro. Faz uma marca na parte de baixo do pneu, anda com o carro para frente e para trás até que essa marca fique numa outra posição. E aí então você vai estar variando a forma que o pneu está sentado no chão. Se você fizer essa mudança a cada 15 dias, você não vai ter problema nenhum. Lembrando também que é interessante calibrar o pneu na carga máxima. No seu carro tem indicação de qual é a carga máxima de pressão que você pode botar nesses pneus. Então é interessante deixar ele na carga máxima, pelo menos durante o período que o carro ficar parado. Assim que você voltar a movimentar esse carro normalmente, você recalibra para a condição de uso, que normalmente é de 2 pessoas. Outra dica bastante importante, que não vale só para esse período de quarentena, mas vale para todo dia, é a limpeza dos limpadores. Você não usa o limpador muito porque não está chovendo e de repente a hora que vai usar ele acaba não sendo eficiente. O que acontece? A borracha do limpador, ela resseca e eventualmente até chega a colar no vidro. Para que isso não ocorra e que você tenha uma palheta bastante saudável, é interessante você lavar de vez em quando essa palheta com detergente, esses comuns de cozinha. E se você quiser ter um pouco mais de vida, você pode passar nele um pouquinho de silicone industrial. E aí passar com um paninho e deixar ele assentado. As palhetas são expostas ao sol diariamente e elas ressecam, elas estragam, colam no vidro. Então não só durante a quarentena, mas aí durante toda a vida do carro, é bom você estar observando esse item de segurança. Então recapitulando, o carro parado deve estar limpo, coberto, para evitar qualquer dano à pintura. E na parte mecânica, rodar com esse carro uma vez por semana ou a cada 15 dias por uns 5 km, 15 minutos. É o suficiente para que o óleo e os outros líquidos circulem no sistema, para que o freio seja limpo, para que todo o carro funcione de uma maneira correta e parar ele novamente. Ou, se não for possível, pelo menos ligar esse carro por uns 15 minutos durante a semana. Sempre lembrando que ligar esse carro tem que ser feito em ambiente aberto, porque os gases são tóxicos. Você não deve fazer isso dentro de uma garagem fechada, dentro da garagem de um condomínio. Isso é um risco muito alto, é melhor então deixar o carro parado. Então, você fazendo essas dicas que nós passamos aqui, você vai ter teu carro bacana para o final da quarentena poder desfrutar dele com a sua família. Todos em casa, vamos obedecer a quarentena. Um grande abraço para vocês.